Números 1. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas tinham saído do Egito. Ele disse: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de famílias, deverá ajudá-los. Estes são os nomes dos homens que os ajudarão: de Ruben, Elisur, filho de Seduer; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Nasson, filho de Aminadab; de Isacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José; de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; e de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideonim; de Dan, Aizer, filho de Amissadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Elisaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Foram esses os escolhidos dentre a comunidade, líderes das tribos dos seus antepassados, chefe dos clãs de Israel. Moisés e Arão reuniram os homens nomeados e convocaram todos da comunidade no primeiro dia do segundo mês. Os homens de 20 anos para cima inscreveram-se conforme os seus clãs e suas famílias, um a um pelo nome, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E assim ele os contou no deserto do Sinai, na seguinte ordem: dos descendentes de Ruben, o filho mais velho de Israel, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número das tribos de Ruben foi 46.500. Dos descendentes de Simeão, todos os homens de 20 anos para cima para servir, o número de tribos de Simeão foi 59.300. Dos descendentes de Gade, o número dos da tribo de Gade foi 45.650. Dos descendentes de Judá, todos os homens de 20 anos, o número da tribo de Judá foi de 74.600. Do descendente de Isacar, o número dos da tribo de Isacar foi de 54.400. Dos descendentes de Zebulão, os homens de 20 anos para cima, todo o número foi 57.400. Dos filhos de José, dos descendentes de Efraim, todos os homens de 20 anos para cima, foram 40.500. Dos descendentes de Manassés, o número dos homens de 20 anos para cima foram de 32.200. Dos descendentes de Benjamim, todos os homens de 20 anos para cima, o número foram de 35.400. Dos descendentes de Dan, os homens que serviram o exército de 20 anos para cima foram 62.700. Dos descendentes de Asser, o número dos homens da tribo de Asser de 20 anos para cima foi de 41.500. Dos descendentes de Naphtali, o número dos homens de 20 anos para cima foram de 53.400. Esses foram os homens contados por Moisés e por Arão e pela
os 12 líderes da tribo de Israel, cada um representando a sua família. Todos os israelitas de 20 anos. O total foi 550 homens. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram contadas juntamente com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não faça o recenseamento da tribo de Levi, nem relacione os demais israelitas. Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, por todos os seus utensílios e por tudo o que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os levitas o desmontarão. E sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo terá que ser executada. Os israelitas armarão as suas tendas, organizadas segundo as suas divisões, cada um em seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. Os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, para que a ira divina não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Números 2. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada homem junto à sua bandeira, como os emblemas da sua família. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Naasson, filho de Aminadab. Seu exército é de 74.600 homens. Da tribo de Isacar acampará no lado do Judá. O líder Isacar será Natanael, filho de Zeuá. Seu exército é de 54.400 homens. Da tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. Seu exército de 57.400. O número total dos homens recenseados do acampamento de Judá, de acordo com os seus exércitos, foi de 186.400. Esses marcharão primeiro. Ao sul estarão os exércitos do acampamento de Ruben, junto à sua bandeira. O líder de Ruben será Elisur, filho de Seduri. Seu exército é de 46.500. A tribo de Simeão acampará ao lado de Ruben. O líder de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. Seu exército é de 59.300 homens. A tribo de Gade virá em seguida. O líder de Gade será Eliasaf, filho de Deuel. Seu exército é de 45.650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Ruben, de acordo com os seus exércitos, foi 51.450. Esses marcharão em segundo lugar. 151.000. Em seguida, os levitas marcharão levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem em que acamparem cada um em seu próprio lugar, junto à sua bandeira. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim, junto à sua bandeira. O líder de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Seu exército é de 40.500 homens. A tribo de Manassés
acampará ao lado de Efraim. O líder de Manassés será Gamalel, filho de Pedazur. Seu exército é de 32.200 homens. A tribo de Benjamim virá em seguida. O líder de Benjamim será Abidã, filho de Gideone. Seu exército é de 35.400 homens. O número total dos homens recenseados no acampamento de Efraim, de acordo com os seus exércitos, foi de 108.100. Esses marcharão em terceiro lugar. Ao norte estarão os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira. O líder de Dan será Aizer, filho de Amizadai. Seu exército é de 41.500 homens. A tribo de Naphtali virá em seguida. O líder de Naphtali será Airá, filho de Enã. Seu exército é de 53.400. O número total dos homens recenseados do acampamento de Dan, de acordo com os seus exércitos, foi de 157.600 homens que marcharão por último. Foram esses os israelitas contados de acordo com as suas famílias. O número total dos que foram contados nos acampamentos, de acordo com seus exércitos, foi 603.550. Os levitas, contudo, não foram contados com os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam, cada um com seu clã e com sua família. Números 3. Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés. Quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai, os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdote durante a vida de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e apresente ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e a seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Disse também o Senhor a Moisés: eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas, em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim
mesmo todos os primogênitos de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos. E o Senhor disse ainda a Moisés, no deserto do Sinai: conte os levitas pelas suas famílias e clãs. Serão contados todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então Moisés os contou, conforme a ordem que recebera do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate, Merari. São estes os nomes dos clãs dos Gersonitas: Libni, Simei. São estes os nomes dos clãs dos Coatitas: Arão, Izar, Hebron, Uziel. E estes são os nomes dos clãs Meraritas: Mali e Mus. Foram esses os líderes dos clãs dos levitas. A Gerson pertenciam os clãs dos Libinitas e dos Simeitas. Eram esses os clãs dos Gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 7.500. Os clãs dos Gersonitas tinham que acampar a oeste atrás do tabernáculo. O líder das famílias dos Gersonitas era Eliasaf, filho de Lael, na tenda do encontro. Os Gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda da sua cobertura, da cortina da entrada, da tenda do encontro, das cortinas externas, do pátio da cortina, da entrada do pátio que rodeia o tabernáculo e no altar das cordas e de tudo que estava relacionado com esse serviço. À corte pertenciam os clãs dos Aramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas, dos Uelitas. Eram esses os clãs dos Coatitas. O número de todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi de 8.600. Os Coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Os clãs Coatitas tinham que acampar no lado sul do tabernáculo. O líder das famílias dos clãs Coatitas era Elisafa, filho de Uziel. Tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário, com os quais ministravam, da cortina e tudo o que estava relacionado com esse serviço. O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário. A Merari pertenciam aos clãs dos Malitas e dos Musitas. Eram esses os clãs Meraritas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi de 6.200. O líder das famílias dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abialio. Eles tinham que acampar do lado norte do tabernáculo. Os Meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo e seus travessões, das colunas das bases, de todos os seus utensílios e de tudo o que estava relacionado com esse serviço, bem como das colunas do pátio ao redor, com suas bases, suas estacas e suas
cordas. E acamparam a leste do tabernáculo, em frente da tenda do encontro. Moisés, Arão e seus filhos tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do santuário teria de ser executado. O número total de levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, foi de 22.000. E o Senhor disse a Moisés: conte todos os primeiros filhos dos israelitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, e faça uma relação de seus nomes. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Moisés contou todos os primeiros filhos dos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. O número total dos primeiros filhos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, relacionados pelo nome, foi 22.273. Disse o Senhor a Moisés: dedique-se os primogênitos. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor, para que o resgate dos primeiros 273 filhos dos israelitas que excedem o número de levitas recolha 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos a prata para o resgate do número excedente de israelitas. Assim, Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas, dos primeiros filhos dos israelitas. Ele recolheu prata no peso que quase 16,5 kg, com base no peso padrão do santuário. Moisés entregou a Arão e aos filhos deles a prata para o resgate, conforme a ordem que recebera do Senhor. Números 4. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: façam um recenseamento dos coatitas da tribo de Levi pelos seus clãs e famílias. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. O Senhor mostrou o serviço dos coatitas na tenda do encontro. Será o cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e os seus filhos entrarão e descerão o véu protetor, e com ele cobrirão a arca da aliança. Depois a cobrirão com couro. Estenderão um pano inteiramente azul sobre ela e a colocarão as varas no lugar. Sobre a mesa da presença, eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas e os pães da presença, que devem estar sempre sobre ela. Sobre tudo isso estenderão um pano vermelho e o cobrirão com couro. Depois colocarão as varas no lugar. Pegarão também um pano azul e cobrirão o candelabro usado para iluminação, as suas candeias, as suas tesouras de
aparo os seus apagadores e todos os jarros para o seu suprimento de óleo. Em seguida, embrulharão todos os seus utensílios numa cobertura de couro e colocarão no suporte para carregar. Sobre o altar de ouro, estenderão um pano azul e o cobrirão com couro, e colocarão as suas varas no lugar. Apanharão todos os utensílios usados na ministração no santuário. Depois os embrulharão num pano azul e os cobrirão com couro. A seguir, os colocarão num suporte para carregar. Tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano roxo. Colocarão sobre ele todos os utensílios usados na ministração no altar: os braseiros, os garfos de carne e as pás e as bacias da aspersão. Sobre ele estenderão uma cobertura de couro e colocarão as varas no lugar. Quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, ficará encarregado do azeite para a iluminação do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal e do óleo da unção. Ficará encarregado de todo o tabernáculo e de tudo o que nele há, isto é, seus utensílios e seus artigos sagrados. O Senhor disse ainda a Moisés e a Arão: não permitam que o ramo dos clãs coatitas seja eliminado dentre os levitas, mas para que continuem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e os seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem a sua tarefa e o que deverá carregar. Os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morram. E o Senhor disse a Moisés: faça também um recenseamento dos gersonitas pelas suas famílias e clãs. Conte todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Este é o serviço dos clãs dos gersonitas, o que devem fazer e carregar. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro, a sua cobertura, a cobertura externa de couro, as cortinas da entrada da tenda do encontro. Farão tudo o que for necessário com aquelas coisas e com as cortinas externas do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, como a cortina de entrada, como as cordas e com todos os utensílios usados em seu serviço. Todo o serviço deles, tudo o que devem fazer e carregar, estará sob a direção de Arão e de seus filhos. Designe como responsabilidade deles tudo o que tiverem que carregar. Esse é o serviço do clã dos gersonitas na tenda do encontro. Suas atividades estarão sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão.
Conte os meraritas conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Esta é a responsabilidade deles no serviço que deverão realizar na tenda do encontro: carregar as armações do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeia a tenda com suas bases, suas estacas e suas cordas, todos os seus utensílios e tudo o que está relacionado com seu uso. Designe a cada um aquilo que deve levar. Esse é o serviço dos clãs meraritas. Todo o serviço deles na tenda do encontro estará sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés, Arão e os líderes da comunidade contaram os coatitas conforme seus clãs e família, todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que fizessem o serviço na tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs 2.750 homens. Esses foram o total recenseado dos coatitas que serviram na tenda do encontro. Os gersonitas foram contados dos homens aptos para servir nos clãs da sua família, 2.630 homens. Esses foram o total dos clãs. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor. Os meraritas foram contados conforme os seus clãs de família, de todos os homens entre 30 e 50 anos. Seus clãs deu 3.200. Esse foi o total. Moisés e Arão os contaram de acordo com o anunciado a Moisés. Assim Moisés e Arão, os líderes de Israel, contaram todos os levitas conforme entre 30 e 50 anos, um total que somava 8.580. Assim foram todos contados conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Números 5. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar em um cadáver. Mande-os para fora do acampamento. Homens como mulheres, para que não contamine o seu próprio acampamento, onde habitam entre eles. Os israelitas assim fizeram e os mandaram para fora do acampamento, como o Senhor havia ordenado a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas: quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa, portanto ofender o Senhor, será culpado, confessará o pecado que cometeu, fará a distinção total, acrescentará 1/5 a esse valor e entrará com tudo e pagará aquele que o prejudicou. Mas se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, esta pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote, juntamente com o carneiro com o qual ele fez a propiciação pela culpa. Todas as contribuições, ou seja, todas as dádivas sagradas que os israelitas trouxerem aos sacerdotes, pertencerão a ele. As dádivas sagradas
de cada pessoa pertence a ele, mas o que ela der ao sacerdote pertencerá ao sacerdote. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se a mulher de alguém se desviar e lhes for infiel, e outro homem deitar-se com ela, e isso estiver oculto de seu marido, e a impureza dela não for descoberta, por não haver testemunha contra ela, nem ter ela sido pega no ato, se o marido dela tiver ciúmes e suspeitar de sua mulher, esteja ela pura ou impura, ele a levará ao sacerdote com uma oferta de 1 jarro de farinha e de cevada em favor dela. Não derramará azeite nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote e a mulher o colocará perante o Senhor. Então apanhará um pouco de água sagrada num jarro de barro e colocará na água um pouco do pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá as mãos dela na oferta memorial pelos ciúmes, enquanto ele mesmo terá sua mão na água amarga que traz maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi infiel, nem se tornou impura enquanto casada, que esta água amarga que traz maldição nele faça mal. Mas se você foi infiel enquanto casada e se contaminou por ter se deitado com um homem que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar este juramento com maldição: que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que a sua barriga inche e que você jamais tenha filhos, que esta água que traz maldição entre em seu corpo, enche a sua barriga e a impeça de ter filhos. Então a mulher dirá: amém, assim seja. O sacerdote escreverá essas maldições num documento e depois a lavará na água amarga. Ele a fará beber, e a água amarga que traz maldição o sacerdote apanhará das mãos dela a oferta de cereal pelos ciúmes, a moverá ritualmente perante o Senhor e a trará ao altar. Então apanhará um punhado de ofertas de cereal como oferta memorial e a queimará sobre o altar. Depois disso, fará a mulher beber água. Se ela houver se contaminado sendo infiel ao seu marido, quando o sacerdote fizer que ela beba a água que traz maldição, essa água entrará nela e causará um amargo sofrimento. Sua barriga inchará e ela será incapaz de ter filhos. Esse é, pois, o ritual quanto aos ciúmes. Quando a mulher for inocente, não sofrerá as consequências da iniquidade, mas sendo, sofrerá. Números, capítulo 6. O Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou outra bebida. Não poderá beber suco de uva,
nem comer uvas, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período de sua separação. Para o Senhor, ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça durante todo o período de sua separação para o Senhor. Não poderá aproximar-se de um cadáver, mesmo que o seu próprio pai ou mãe, ou irmã, ou irmão morra, ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo de sua separação para Deus. Durante todo o período de sua separação, estará consagrado ao Senhor. Se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o cabelo que consagrou, ele terá que rapar a cabeça 7 dias depois de sua purificação. No 8º dia trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, para fazer propiciação por ele, pois pecou ao se aproximar de um cadáver. Sua separação trará o cordeiro de 1 ano de idade, como oferta de reparação. Não se contarão os dias anteriores, porque ficou contaminado durante a sua separação. Este é o ritual do nazireu. Quando terminar o período de sua separação, ele será trazido à entrada da tenda do encontro. Ali, apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano e sem defeito como holocausto, um cordeiro de 1 ano sem defeito de oferta pelo pecado, um cordeiro sem defeito como oferta de comunhão, juntamente com a sua oferta de cereal, com a oferta derramada e com um cesto de pães sem fermento, bolos feitos da melhor farinha. Em seguida, à entrada da tenda do encontro, o nazireu rapará a cabeça que consagrou e o jogará no fogo todo o cabelo. Seu sacrifício de oferta de comunhão. Esse é o ritual do voto de nazireu e da oferta dedicada ao Senhor, de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra coisa que ele possa dedicar. Cumprirá o voto que tiver feito de acordo com o ritual do nazireu. Ao Senhor disse Moisés: diga a Arão, aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Armar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou juntamente com todos os seus utensílios. Também ungiu e consagrou o altar com todos os seus utensílios. Então os líderes de Israel, os chefes das famílias que eram os líderes das tribos encarregados do recenseamento, apresentaram ofertas
trouxeram as suas dádivas ao Senhor: 6 carroças cobertas e 12 bois, um boi de cada líder e uma carroça de cada 2 líderes, e as apresentaram diante do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: aceite as ofertas deles, para que sejam usadas no trabalho da tenda do encontro, entregue-as aos levitas conforme exigir o trabalho de cada homem. Então Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigiu o trabalho deles, e 4 carroças e 8 bois aos meraritas, conforme exigiu o trabalho deles. Estavam todos sob supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Mas os coatitas Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Quando o altar foi ungido, os líderes trouxeram as suas ofertas para a dedicação do altar e as apresentaram diante dele, pois o Senhor tinha dito a Moisés: cada dia um líder deverá trazer a sua oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia, Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata, 1,560 kg, uma bacia de prata para as porções de 840 gramas do santuário, cada uma cheia da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros e 5 bodes, e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zoar, o líder de Isacar, trouxe sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg de bacia de prata, um bode como oferta pelo pecado, 2 bois, 5 cordeiros, 1 ano, ouro. No terceiro dia, Eliabe, filho de Efron, a oferta dele foi um prato de prata de 1,670 kg, 40 gramas, ambos pesando o peso do padrão do santuário, cheio da melhor farinha. Trouxe também uma vasilha de ouro de 20 gramas, 2 bois, 5 cordeiros, 5 desses 5 cordeiros de 1 ano, oferecidos como sacrifício. No quarto dia, Elisu, filho de Seduor, líder de Reuben, trouxe uma oferta, um prato de prata de 1,560 kg, cheio de farinha, da melhor farinha ao santuário, uma vasilha de ouro, bois, 5 carneiros, bois, para o pecado. No quinto dia, Selumiel, filho de Zoridai e líder de Simeão, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, um bode com oferta ao pecado, 5 bois, a vasilha de ouro com 120 gramas. Selumé, filho de Zeruel, entregou esta oferta. No sexto dia, Eleazar, filho de Deuel, o líder de Gade, trouxe a sua oferta. Prata, bois, ouro,
e um bode para oferta no pecado. No 7º dia, Elisama, filho de Amiúde, líder de Efraim, trouxe a sua oferta em prata, 560 gramas, em ouro, 120 gramas, com bois, com carneiros. Essa foi a oferta de Elisama. No 8º dia, Gamaliel, onde trouxe a sua prata, o seu ouro, os seus bois, os seus carneiros. No 9º dia, Aminab, filho de Gideni, o líder de Benjamim, trouxe a sua oferta de prata, de ouro, seus bois, os seus carneiros. No 10º dia, Aizer, filho de Amidaí, o líder de Dan, trouxe a sua oferta, onde havia o prato de prata de 1,6 kg, a vasilha de ouro de 40 gramas, um novilho, carneiro, cordeiro. Estas foram as ofertas do pecado trazido pelo líder de Aizai. No 11º dia, Pegiel, filho de Ocrã, o líder de Assé, trouxe a oferta de prata, de ouro, da melhor farinha, do melhor azeite, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício. No 12º dia, o filho de Ainã, o líder de Naphtali, trouxe um prato de prata com 1,5 kg e 600 gramas, mais uma bacia de prata cheia com peso padrão do santuário, cheia da melhor farinha, essa vasilha de ouro, de incenso, novilhas, cabritas, bois. Foi a oferta de Airã. Essas foram as ofertas dos líderes dos israelitas para a dedicação do altar. Todas estas foram ungidas, as 12 vasilhas de ouro, cheias de incenso, pesavam cada uma 120 gramas, com base no peso padrão do santuário. O total de vasilhas de ouro pesava 1,440 kg. O total de animais oferecidos em holocaustos foi 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de 1 ano, jumento com as ofertas de cereal. 12 bodes foram trazidos para a oferta pelo pecado. O total de animais oferecidos em sacrifício de comunhão foi 24 bois, 60 carneiros, 70 bodes e 70 cordeiros de 1 ano. Foram essas as ofertas trazidas para a dedicação do altar, depois que este foi ungido, quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor. Moisés ouvia a voz que lhe falava do meio dos 2 querubins, de cima da tampa da arca da aliança. Era assim que o Senhor falava com ele. Números 8. Disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte a Arão: quando você preparar as 7 lâmpadas, estas deverão iluminar a área da frente do tabernáculo, do candelabro do Senhor. Arão assim fez. Dispôs as lâmpadas de modo que estivessem voltadas para a frente do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro foi feito de ouro batido, do pedestal das flores, conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos israelitas e os purifique. Leve a ele as purificações. Deles serão assim: vocês aspergerá água sobre a purificação sobre eles, para com que rapem o corpo todo e lavem as roupas para que se purifiquem. Depois eles trarão um novilho com a oferta de cereal, da melhor farinha. Amassada com óleo, e você trará um segundo novilho como oferta pelo pecado. Você levará os levitas para a frente da tenda do encontro e reunirá toda a comunidade de Israel.
Levará os levitas à presença do Senhor e os israelitas imporão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos israelitas. Eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Depois que os levitas impuserem as mãos sobre a cabeça dos novilhos, você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o outro como holocaustos ao Senhor, para fazer propiciação pelos levitas. Disponha os levitas em frente de Arão e dos filhos dele, e apresente-os como oferta movida ao Senhor. Dessa maneira, você separará os levitas do meio dos israelitas, e os levitas serão meus. Depois que você purificar os levitas e os apresentar como oferta movida, eles entrarão na tenda do encontro para ministrar. Eles são os israelitas que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separarei para serem meus em lugar dos primogênitos do primeiro filho, homem de cada mulher. Todo primogênito em Israel, entre os homens e entre os rebanhos, é meu. Eu os separarei para mim, quando feri todos os primogênitos no Egito, e escolhi os levitas em lugar de todos os primogênitos em Israel. Dentre todos os israelitas, dediquei os levitas como dádivas a Arão e aos seus filhos. Eles ministrarão na tenda do encontro em nome dos israelitas e farão propiciação por eles, para que nenhuma praga atinja os israelitas quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram suas roupas, e Arão os apresentou como oferta, ritualmente removida perante o Senhor. E fez propiciação por eles, para purificá-los. Depois disso, os levitas passaram a ministrar na tenda do encontro, sob a supervisão de Arão e dos seus filhos. Fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse ainda a Moisés: isto diz respeito aos levitas, os homens de 25 anos para cima, aptos para servir. Tomarão parte no trabalho que se faz na tenda do encontro, mas aos 50 anos deverão afastar-se do serviço regular e nele não mais trabalharão. Poderão ajudar seus companheiros de ofício na responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, mas eles mesmos não deverão fazer o trabalho. Assim, você designará as responsabilidades aos levitas. Números 9. O Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai no primeiro mês do segundo ano depois que o povo saiu do Egito. Ele disse: os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado ao pôr do sol do 14º dia deste mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa. Eles a celebraram no deserto do Sinai, ao pôr do sol do 14º dia do primeiro mês. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa naquele dia, porque se havia tornado impuros por terem tocado num cadáver. Por isso, procuraram Moisés e Arão naquele mesmo dia e disseram a Moisés: nós nos tornamos impuros
por termos tocado num cadáver, mas por que deveríamos ser impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor na ocasião própria, como os demais israelitas? Moisés respondeu-lhes: esperem, até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando algum de vocês ou dos seus descendentes tornar impuro por tocar cadáver ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrar no 14º dia do segundo mês. Levarão ao pôr do sol e comerão cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Quando a celebrarem, obedeçam a todas as leis da Páscoa. Se, porém, um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem e ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Um estrangeiro residente entre vocês que queira celebrar a Páscoa do Senhor deverá fazê-lo de acordo com as leis de ordenanças da Páscoa. E assim, vocês terão as mesmas leis para os estrangeiros e para o natural da terra. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiram. E eles partiam no lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor. Não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. E eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés.